Von Schwarzkopf, que depois se afastou um pouco, se meteu mais na área de administração pública, mas que formam aquele grupo que são chamados de os neo-mineiros, para diferenciar da geração anterior. Depois é criado, em 53, o Instituto Brasileiro de Economia, Sociologia e Política, que vai ter uma importância apenas como precursor do ISEB, que vai ser uma instituição importante, muito debatida, chamada de fábrica de ideologias na época, que foi criada pelo governo do JK. Então esse foi o precursor, e depois nós tivemos no Chile a criação do primeiro instituto, que é onde aparece a palavra ciência política, Ciências Políticas e Administrativas da Universidade do Chile, e também o Centro de Estudos Sociológicos. Vocês veem que isso só vai aparecer na metade dos anos 50. Então, uma distância muito grande entre a institucionalização brasileira dos anos 30, 34, etc., e aquela que se, e no México, começa antes, e aquela que se dará nos outros países, especialmente o Chile, a Argentina e também o Uruguai. No Uruguai é criado, como é muito comum na área de ciência política, nas faculdades de Direito, é criada o primeiro Instituto de Ciências Sociais, que era dirigido por juristas. E aí tem algumas pessoas que vão depois ficar conhecidas na área, que escrevem alguns livros, mas que não tem nada a ver com ciência política. Tanto que o Uruguai, como a Argentina e outros países, começaram, no caso do Uruguai, pela economia. Depois foram para a história. Só no terceiro momento que eles começam a buscar a ciência política, e hoje eles têm um Instituto de Ciência Política bastante interessante. E, finalmente, um dado interessante que eu queria chamar a atenção de vocês. Aquele que conhece um pouco essa história sabe que a PUC do Rio criou uma carreira de Sociologia e Política. Foi a primeira carreira com o nome oficial de Sociologia e Política. Tinha um padre jesuíta chamado Bastos Dali, que criou esse curso. Boa parte dos nossos sociólogos e antropólogos do Rio, e que não fizeram a Faculdade Nacional de Filosofia pelas razões que eu mencionei antes, encontraram na PUC no Rio um espaço para formação. E daí vão sair muitos antropólogos sociais, daí vão sair muitos sociólogos cariocas. Mas o que é curioso é que esse ano de 58 é o ano que também se cria, na Universidade Católica do Chile, um Instituto de Sociologia e Política, e na Universidade de El Salvador, também jesuítica, na Argentina, uma mesma escola com esse perfil. O que mostra que a igreja, naquele momento, através dos jesuítas, o Papa Francisco talvez tenha sido aluno dessa fase, estavam já preocupados em ocupar um espaço que, depois, no caso do Chile, a ditadura vai facilitar a Católica do Chile, porque não pode haver curso de política na universidade pública, e esse espaço, em grande medida, ocupado pelo curso de Sociologia e Política na Universidade Católica. E no Brasil, este curso acabou fechando, porque era considerado subversivo. Bom. A partir de 62, começam a aparecer algumas instituições que vocês devem talvez ter ouvido falar. Uma delas é o ILPES, que é o Instituto Latino-Americano de Planejamento Econômico e Social, e que foi criado através da CEPAL, e que existe até hoje, mas que é um instituto independente. O Fernando Henrique, quando fez o seu autoexílio no Chile, ele foi diretor desse instituto, e foi lá que nasceu a teoria da dependência. Neste livro aqui que saiu na Argentina, o chileno que foi entrevistado por mim chama-se Enzo Faleto, o autor do livro do Fernando Henrique. Então, o ILPES teve essa importância. Primeiro porque tornou o Fernando Henrique latino-americano. O pessoal que saía da USP não entendia nada de América Latina. O
foi o exílio que latino-americanizou alguns intelectuais da USP, diferentemente do Rio de Janeiro, onde foi criado CLEACTOS, que era um centro latino-americano equivalente a CLACTOS, só que não tinha ensino, era mais um local, uma biblioteca, um local de pesquisa, e onde tinha uma livraria, uma revista de América Latina, e onde havia uma abertura, obviamente, para a América Latina muito maior que São Paulo. São Paulo estava preocupado com estudos de comunidade, de desenvolver sua sociologia, de formar os seus primeiros doutores, que, aliás, quando a gente fala em década de 30, tem que considerar que, de fato, a sociologia, a escola sociológica paulista é dos anos 50, quando o Florestan faz a sua tese, doutorado, que até então não tinha feito, estudando lá, né? E o Fernando Henrique e o Yanni, e um terceiro que depois desapareceu do mapa, foi para o setor privado. Essa briga a gente tem que descobrir como é que ela foi, mas eles estavam os três trabalhando aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, e saiu o livro do Fernando Henrique, à época, A Escravidão no Brasil Meridional, cuja introdução à época é um manifesto marxista, a tal ponto que ele diz, se vocês não quiserem, estão interessados no tema marxista, não leiam o prefácio e entrem direto no livro. Agora, essa introdução é o que eu penso. Então, ele se afastará muito dessa posição. E neste livro aqui, tem uma entrevista memorável do Carlos Estevam Martins. Quem fez sociologia, o colega do Zé naquela época, esse era o guru pessoal aqui da URGS. Era um sujeito que tinha criado o Centro de Cultura Popular da UNE, que foi um negócio fundamental para o desenvolvimento da politização dos estudantes, da sociedade através do teatro, da música. E ele foi o grande criador. Ele foi o assessor do Arraes, quando o Arraes é eleito em 61, 62. E como ele era do partidão, ele foi chamado. E o Arraes pediu que ele procurasse outras pessoas. Ele foi a São Paulo, falou com o Caio Prado Júnior. O Caio Prado aceitou, disse, mas tem um jovem aí que vale a pena fazer um contato, que é o Fernando Henrique. E ele convida o Fernando Henrique para fazer parte da assessoria do Arraes. Bom, mas a história dá voltas. E o Carlos Estevam Martins, que era carioca, e que era da Fundação Getúlio Vargas e também da Cândido Mendes, o Cândido Mendes chamaria de chamar grandes personalidades internacionais. Naquela época, o top da sociologia era o tal Couto Passos. Ele convidou esse personagem. Ele estava preocupado de fazer uma conferência assim, aberta, com o nome desse livro, com um público controlado, que alguém, ao menos, tinha que preparar uma pergunta que fosse adequada ao nível do professor. Então, ele prestou uns 2 livros do Carlos Estevam Martins, que era professor, só ele prepara uma pergunta. E, dependendo da dinâmica, tu vai salvar a pátria. E ele recebeu a incumbência e foi preparado. Bem, chegou no dia, houve a conferência, algumas perguntas daqui e dali, e aí o Cândido, cuidadosamente, o professor também levantou a mão, porque ele respondeu uma pergunta. Só que ele não fez uma pergunta sobre o livro da Karl Popper. Ele resolveu denunciar a guerra do Vietnã, que naquele momento estava naquela crise internacional. E fez perguntas sobre isso. Claro, não respondeu, se fez surdo, isso não é minha área, eu não vou responder uma pergunta política, isso é um problema do governo americano, e tirou o pouco fora. Mas qual foi a consequência disso? No dia seguinte, o nosso atento jornal do Globo coloca uma manchete. Professor provoca o mais importante sociólogo internacional. Resultado prático. Ele foi expulso da Fundação Getúlio Vargas.
teve que deixar a Cândido Mendes e se foi para São Paulo. E aí vem a ida dele para o Sebrae. A gente pensa, poxa vida, o Fernando foi caridoso, recebeu ele. Não, ele estava retribuindo o convite que ele fizera quando ele foi assessorar o Arraes. Então ele ficou lá, acho que mais de quase 30 anos. E de uma fidelidade absoluta. O cara é marxista, ele vinha aqui, eu me lembro da ditadura, a gente, os estudantes sentavam no chão, ele vinha falar, ninguém podia ver a coisa muito explicitamente, e era uma figura extraordinariamente carismática. Muito bem, então eu fui entrevistá-lo. E quando eu fui entrevistá-lo, eu já tinha contato com ele, eu não amigo dele, muito próximo. Eu fiz aquela provocação clássica, né, para início de entrevista, já que nós tínhamos esse amigo comum. Perguntei, o que você pensa desta frase que virou quase um lugar comum também, que o Fernando Henrique teria dito, esqueça do que eu escrevi com relação ao que ele estava fazendo no seu governo. E aí ele teve uma reação inesperada também. Ele diz, isto foi a maior injustiça que fizeram com o Fernando Henrique. Por quê? Muito simples. Ele sempre pensou assim, nós é que nos enganamos pensando que ele era de esquerda. Bom, só que ele disse para mim o seguinte, olha, eu tenho aqui nesse fichário comprovação disso. A minha lealdade com ele é de tal ordem que eu jamais escreverei contra ele. Mas ele contou para mim nessa entrevista que ele não ia escrever jamais. Então essa entrevista, para quem lê, vai entender essa relação, Sebrae, ricos e tal, de uma forma extraordinária. Uma carioca chorou lendo a entrevista, sobretudo pela capacidade que eu tive de tirar do cara o que ele não queria dizer. Então, aqueles que depois tiverem interesse nesse livro, a gente vai providenciar alguns exemplares, a gente puder sortear para vocês. Mas eu acho que esta entrevista é de alguém que teve essa experiência de ter passado pela Fundação Getúlio Vargas, depois ter ido para o Sebrae, que foi uma instituição importante depois do golpe, sobretudo depois das aposentadorias de 61. Agora, para não ir em todos os detalhes e avançar nessa coisa, para a gente chegar a uma discussão nossa, eu queria chamar a atenção de uma instituição que foi extremamente importante, que se chama CLACSO, Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. Ela foi proposta por alguns sociólogos argentinos, entre os quais o Aldo Ferrer, que fez uma viagem pela América Latina para sondar os centros latino-americanos de ciências sociais das universidades ligadas para saber se eles teriam interesse em se associar num órgão como esse. E ele teve uma reação muito positiva. E isso foi criado em 1957, reunindo 35 centros, que em poucos anos virou mais de uma centena. O que é importante na CLACSO? É que ela tinha um secretário-geral, mas ela tinha também um conselho diretivo. Esse conselho diretivo era formado por representantes de diferentes países importantes na América Latina. Então sempre tinha um representante do México, que era o Rodolfo Staniani, uma figura extraordinária, tinha o Gino Germani, o próprio secretário-geral da CEPAL, o economista argentino, também importante. Não, é o primeiro secretário com quem o Celso Furtado trabalhou. É um nome tão óbvio que, segundo o nosso grande especialista em memória, ele não perde a memória, ela fica mais lenta. Então a estratégia do professor é quando vem um nome que ele não vai se lembrar e não pode deixar de citar, ele faz um circulóquio, depois ela vem.
Mas, então, o que importa no caso da Claxo? Importa o seguinte, que este grupo, não é, que era formado por sociólogos, por exemplo, do Brasil, não foi ninguém da USP. Era o Júlio Barbosa, da UFMG, e o Hélio Jaguaribe. O Rio estava voltado com o tema. E São Paulo totalmente desconectado. O Fernando Henrique vai entrar uns 3 anos depois, e no lugar dele virá o Juarez Brandão Lopes mais tarde. Agora, o que é importante? A Claxo vai ser o conselho que vai definir uma política para o desenvolvimento das ciências sociais a partir de uma organização não estatal. Então, quando a gente criava um grupo para estudar tal tema que era considerado importante ser desenvolvido, e pegava especialistas de vários países, um GT, tu estava constituindo uma área que ia ter uma importância significativa. E assim por diante. E aí nós poderíamos citar, não vou citar aqui, o amplo espectro, não é, de áreas que foram desenvolvidas por este papel federalizador e, ao mesmo tempo, de política científica nas ciências sociais da Claxo. Então, eu quero dizer que eu participei, junto com outros colegas, fui desse conselho, e aí nós tínhamos reuniões anuais em um centro de cada país. Então, a gente conhecia toda a América Latina, levava essa discussão, sobretudo no período da ditadura, tinha uma revista chamada Crítica e Utopia, que foi uma revista que debateu muito essa problemática da transição, etc. E a Claxo teve um protagonismo importante. Então, esta instituição ela é já criada em 1970. E é também em 1970 que no Uruguai surge a carreira de Sociologia, é também em 1966 que é criada a Escola de Ciência Política e Administração Pública dentro da Flaxo, que tinha só Sociologia. E também vai ser nesse período... Ué, o que eu perdi aqui? Só... Não, eu acho que é 1970. É só para ampliar. Isso aqui está dentro. Vou marcar isso aqui. Tá. Aí que deu essa. Aí não existe. Ah, tá certo. Chegamos quase a 70. Bom, então, este quadro, que deu um trabalho enorme, tá? Ele revelou o seguinte: quando a gente analisa as ciências sociais de uma maneira comparativa, como nós fizemos, nós descobrimos que, apesar dos diferentes momentos da sua institucionalização, como disciplinas, sociologia, antropologia, ciência política, ela tem uma muito importante convergência. Quer dizer, nós não podemos imaginar que as ciências sociais possa ser analisada nacionalmente para poder compreendê-la plenamente. Só para dar um exemplo para vocês, por exemplo, o exílio chileno, venezuelano, mexicano, ele foi um momento fundamental de integração das ciências sociais latino-americanas. Então, ninguém pode entender esta intercomunicação sem entender o significado desses exílios. Bom, de outro lado, a produção editorial era uma produção também muito integrada. Por exemplo, eu diria que havia uma relação entre o que se fazia no México em termos de livros de ciências sociais em geral, com a Fundo de Cultura Econômica e outras, o Chile e a USP. Essa triangulação criou
uma identidade muito grande das ciências sociais a partir de um determinado momento, no sentido da sua temática. Todas elas vão passar depois dessa fase fundadora, que já tem uma série de convergências, onde a Flaxo vai desenvolver um papel, que eu diria também, padronizador do que é uma sociologia moderna, porque até então era o que se chamava no Brasil de ensaísmo sociológico. Embora a gente não possa colocar com a água do banho, né, tudo aquilo que se produziu no ensaísmo sociológico. Quer dizer, muitos sociólogos na Argentina, no Chile, ou mesmo no Uruguai, no México, que poderiam ser chamados de sociólogos de cátedra ou sociólogos ensaístas, eles tiveram um papel importante nessa tradição precursora das ciências sociais. Ela não nasce oficialmente com um atestado, porque foi criada uma cátedra. Tem meu aluno, que é um professor que tem uma visão de esquerda argentina, muito convicto, que escreveu aqui, que hoje é professor, fez doutorado aqui, e hoje é professor da Universidade do Rio Grande do Norte, Gabriel Vittulo. Ele tentou fazer uma análise começando das origens. Porque se o nosso Wallerstein faz essa digressão, colocando a coisa entre o século XVI e o século XVIII, e depois o século XIX, por que nesses países onde há um debate intelectual político, nós vamos dizer isso aqui era outra coisa? É porque naquele momento as disciplinas não tinham fronteiras claras, era muito difícil separar o que era sociologia, de política, de antropologia, havia uma certa convergência, mas o fato concreto é que todas elas vão, nesta fase, ter uma configuração comum. Agora, a partir de um certo momento, e eu também não vou entrar no detalhe, mas eu diria que a partir dos anos 60, sobretudo a partir da Revolução Cubana, vai haver em toda a América Latina um processo de marxização de todas as ciências sociais, particularmente a sociologia, que era a ciência social mais importante desse período. Chegou um momento, nós tivemos professores aqui que estudaram no México, João Guilherme, a Suzana, o Renato Saul, que o departamento de ciências sociais, ou de sociologia, era dividido em correntes marxistas. Os althusserrianos, os pulantzianos, os marxianos, os leninistas, marxista-leninista, ou seja, havia verdadeira formação de escolas de marxismo, que foi muito importante na Argentina e que se transmitiu pela literatura, pelo convívio do exílio, para toda a América Latina. Então, eu acho que o nosso professor João Guilherme aqui, que foi o nosso super sociólogo, né, professor de toda a geração dos nossos sociólogos, ele teve que ensinar Durkheim como professor que ele era aqui de teoria solar, porque ninguém conhecia Durkheim no México. Ele só conhecia os autores marxistas, franceses, inclusive. Bom, então, esta etapa, se a gente olhar o Chile, o Brasil, a Argentina, eu diria que a Argentina foge um pouco desse padrão. Nós vamos ter alguns marxistas argentinos que vão estudar nos Estados Unidos. O Miguel Murbis, que também é autor desse livro, era um marxista. Mas esses marxistas que foram para os Estados Unidos e ficaram sociólogos com uma visão mais de sociologia científica, entre aspas, eles foram mais marxianos do que marxistas. E a Argentina ficou protegida um pouco desse triângulo uspiano, chileno, mexicano. A Venezuela também entrou nesse processo. Bom, então, eu acho que isso aí seria, neste livro aqui, a coisa mais preciosa desse livro, além do texto, mas eu diria que o que deu mais trabalho e que vale a pena para quem se interessa pelo tema e que um dia poderá vir a trabalhar no assunto,
eu estou procurando digitalizar 700 entrevistas para ficar no nosso acervo, né? Vivo. Então, cada um desses textos, a gente fazia no final um quadro sinóptico. Então, num lado vinha, no início, os 3 períodos, Brasil de 34 a 64, que era da fundação e da institucionalização das ciências sociais. Que Brasil era esse? Depois o Brasil de 65 a 83, que foi, e aí veio o grande paradoxo, a época da expansão e da diversificação. Na Argentina, no Chile e no Uruguai, se destruiu a universidade e as ciências sociais desapareceram. Aqui, ela tomou biotônico Fontoura e foi para a grande expansão e diversificação. Aqui eu relembro que eu falei da Alemanha. E, finalmente, de 64 a 2005, o período da profissionalização e da internacionalização. Então, a partir desse contexto, vocês vão encontrar nas páginas seguintes uma área que se chama institucionalização da disciplina. Então, todos os cursos de graduação e de pós-graduação estão aqui tocados. Por exemplo, nós tivemos um curso muito antigo aqui de pós-graduação, que foi na área de sociologia rural. Então está aqui. Os da USP, os do Rio, e tudo aquilo que vai acontecendo na periferia, nos outros centros menos importantes. Depois tem uma outra área, aqui já ocupa 2 imensas páginas. Depois vem uma área de 3 páginas, depois vem uma área de profissionalização e mercado de trabalho, nos 3 períodos. Depois vem uma outra área chamada de eixos temáticos, é isso que eu estou falando. No primeiro período, qual era o eixo temático, qual era o segundo, qual era o terceiro. Depois vinha a parte da internacionalização, todas as relações com o exterior, os convênios, as influências, etc. Depois se partiu para as editoras e os periódicos, que é importantíssimo, o desenvolvimento dos periódicos em todos os países. Enfim, então esse trabalho, além do texto, que é um texto de umas 40 páginas, ele tem uma pesquisa por detrás imensa. Então agora eu estou me preparando para esta análise mais geral. Eu tive a honestidade intelectual, sem querer me gabar, de ter 700 entrevistas e renunciar à possibilidade de analisá-las, porque qualquer pessoa teria a tentação de analisar, sem chamar especialistas de cada país, esse que eu citei, para poder fazer primeiro um estudo sobre cada um dos países, e nós discutimos 4 meses juntos esse livro, e a partir daí eu me sinto encorajado agora de, ao analisar essas entrevistas que não foram analisadas, poder ter um contexto sério para uma comparabilidade. Bom, então tem essa fase. E depois tem uma fase que começou, e certamente não terminou, e que é de uma complexidade muito grande para nós pudermos discutir aqui nesse tempo limitado, que é o período da fragmentação das ciências sociais. E aí vale para todas as disciplinas, antropologia, sociologia. Eu diria que a antropologia talvez seja o exemplo mais forte de fragmentação. Fragmentação epistemológica e fragmentação por ampliação do seu campo, vamos dizer assim, científico. A partir do momento que, depois de nós passarmos pelo Museu Nacional, que tinha aquela etnografia, que a antropologia estava ligada a uma antropologia física, vinculada às ciências naturais, etc., que começa a antropologia social, não é, depois do Darcy Ribeiro, de toda essa geração que vai se formando nas universidades, eu diria que nós vamos assistir o desenvolvimento, por exemplo, de uma antropologia urbana, Gilberto Velho analisando um apartamento em Copacabana,
Ninguém podia imaginar, quem pensa que a antropologia tem que ver com povos primitivos, imaginar esse tipo de experiência. Como nós temos alguns alunos do Museu Nacional, como a Lígia Sigot, e todo um grupo, não é, que se constituiu e que tem uma tradição inglesa antropológica que está ligada a essa área, que foram trabalhar com antropologia rural. Foram lá para o interior de Pernambuco, do Nordeste, para estudar a plantation, o engenho, coisa extraordinária, a riqueza, não é, dessas análises, de como eles se impregnaram nesse tempo. Então, a partir daí, tem toda a discussão do objeto próximo e do objeto distante, que foi um objeto de muita discussão da antropologia, mas o que eu queria dizer é que a antropologia talvez tenha se diversificado mais pela quase não existência de fronteiras, não é, do seu objeto, do que a própria sociologia, que também se fragmentou, mas talvez numa escala mais controlada por certos padrões que, evidentemente, se deram no mundo todo. Agora, a ciência política, que é a minha área, hoje eu diria que eu já não sou mais cientista político, sou sociólogo, sou antropólogo, porque depois de entrevistar 700 pessoas dessas três áreas, eu me impregnei dos conteúdos, me fascinei com eles, que eu perdi a minha identidade. Bom, então, a ciência política tem a ver com a ditadura. Não é à toa que no Brasil, para falar no caso brasileiro, as principais instituições de ciência política, que começa em Minas com o Departamento de Ciência Política e depois vai se espalhar por várias partes do Brasil, ela vai tomar uma importância na medida em que a problemática da redemocratização, os problemas de análise da ditadura, encontraram a sociologia, não a sociologia política, mas a sociologia no sentido mais tradicional como disciplina, um pouco sem condições de fazer essa análise nos termos que a ciência política, com a sua especialização e desenvolvimento internacional, conseguiu fazer. A tal ponto que, embora a ciência política tenha sido a última ciência social, praticamente dos anos 60, comparado com a sociologia, etc., quando foi fundada a ANPOCS, os 4 ou 5 primeiros presidentes da ANPOCS, que é a Associação Nacional de Ciências Sociais, incluindo as 3 disciplinas, foram cientistas políticos. Começou com o Francisco Verfock, que era professor de Ciência Política da USP. Eu fiz parte dessa diretoria. Passou para o Fábio Vanderlei Reis, que era da UFMG. O quarto foi o Vanderlei Guilherme dos Santos, do UPERJ. E eu recebi o bastão dele, sendo o quarto. E só na 5ª presidência foi eleito o primeiro antropólogo, que julgava importante essa circulação, que foi o Otávio Velho. Então, por que isto? Porque a saliência da ciência política naquele momento, pela problemática que estava colocada na discussão acadêmica e nas urgências nacionais, acabaram dando um protagonismo à ciência política que, obviamente, as outras disciplinas não tinham. Além daquilo que a gente falava em crise de paradigmas, sem entrar nisso. E um exemplo, só para concluir, que é simbólico disso, é que o Fernando Henrique, que fez doutorado em Sociologia com o Florestan Fernandes, junto com o Iane, e que toda a vida foi sociólogo, depois que ele veio, quando ele está voltando, ou volta especialmente para isso, do exílio chileno, ele se candidata à cadeira de Ciência Política da USP, e onde ele derrota uma senhora que até hoje, irmã do Beigel, que foi pró-reitor lá de Campinas. Ela nunca aceitou isso porque ela achou que ela era a sucessora Paula Beigel, que ela ia ser não era Paula Beigel, não é outro nome, mas é Beigel o sobrenome, que ela ia ser naturalmente a sucessora do professor de política da USP, que de política ele só entendia
de uma certa teoria política eminentemente marcada pela formação brilhante que ele tinha do barroco mineiro. Então, quando essa pessoa se afastou, ela achou que estava na hora dela vir, ela tinha já um grupo que trabalhava com temas políticos, etc. Mas aí chega o Fernando Henrique de paraquedas e, obviamente, ganhou o concurso. Só que ele ficou um ano e pouco, e aí vem a aposentadoria e ele sai. Então, por que ele foi para a ciência política? Porque essa área é nesse momento. Nós podemos fazer a maior crítica política ao Fernando Henrique. Agora, ele tem uma visão estratégica, sabia onde é o lugar que ele deve ficar, muito boa. E ele não escolheu à toa a ciência política. Muito obrigado. Eu acho que teríamos, professor Helder, forças. Tem. Uma revoada de perguntas e depois então, concluímos. E aí, ninguém se arrisca? O professor pediu a palavra. Quem é que pediu? O canto de bem não preparou ninguém. O Becker tinha, a Beatriz pediram a palavra. Oh, vocês estão aí? Oh. Ai, claro! A claque! Boa tarde, senhor professor. Meu nome é Adilson, sou da Ciências Sociais, primeiro semestre. Me chamou a atenção a questão de que as Ciências Sociais surgiu, né, justamente na época da ditadura, né? E o senhor mesmo falou que também, em função da ditadura, ela tomou força. Eu queria saber, assim, no momento atual, de que forma as Ciências Sociais vai poder sugerir, né, sugerir ações, até não para o desenvolvimento social, mas para a própria sustentabilidade e também para a questão da igualdade social no Brasil e na América Latina. Quem tem também? Que atrás tem. Eu só queria perguntar, assim, saber uma... Quem é você? Desculpa, eu sou a Karina, estou no 5º semestre das Ciências Sociais, aqui da UFRGS. E eu queria saber uma caracterização tua dos principais temas da agenda das Ciências Sociais no Brasil hoje, os principais debates, né, das 3 áreas, né? Mas eu acho que, de repente, que não vejo essa separação como tão necessária, apesar dela existir, as áreas se complementam, né, pelas suas análises. Então, queria saber qual a agenda da hora agora das Ciências Sociais, na tua opinião. Mais uma pergunta? O Becker? Eu só tenho uma observação, só a título de curiosidade básica. Mais na linha da tua apresentação no início lá do Wallerstein e da emergência da ciência na época, né, da revolução científica e a tentativa de ver o mundo, né, sempre com os olhos da ciência e o surgimento então da rainha da ciência, né? O termo estatística tem essa origem. A estatística, segundo um sociólogo, apresentado como sociólogo hoje, como cientista político alemão, dizia, eu vou ter que dar um circunlóquio, daqui a pouco eu venho, definir o termo estatística como a ciência, como todo aquele conhecimento que o homem de Estado deve ter. Tem também raízes aí nessa tua apresentação, né? E Estado revela exatamente a etimologia da palavra. Depois, claro que a estatística se derivou para outras. Muito
Obrigado. Boa contribuição. Maria Beatriz não se candidata? Não, eu vou deixar para responderem as perguntas, né, dos dois estudantes, porque eu acho que são extremamente interessantes. Eu também tenho essa curiosidade de saber, hoje, como é que nós percebemos esse balanço entre política, sociologia e antropologia na América Latina ou no Brasil. E pensando muito no que nós temos estado envolvidos nos últimos tempos, como é que tu vês a criação de cursos de graduação e pós-graduação, digamos, na expansão e interiorização da educação superior no país? Nessas áreas? Não, porque a política pública, por exemplo, está dando muita ênfase às engenharias, né, às biotecnologias, às tecnológicas em geral, né, e pensando, inclusive, para além das ciências básicas, digamos que são as tradicionais básicas, pensando na ciência relacionada com a tecnologia e inovação, a relação da universidade com a empresa, etc. e tal. Como é que fica essa formação nas ciências sociais no projeto de reestruturação e expansão da educação superior no Brasil? Acho que complementa um pouco, tu pode arrematar isso aí numa só. Nosso colega. Meu nome é Eduardo, também sou valor aqui de Ciências Sociais na